Amém. Glória a Deus. Irmão Moisés, aquela aguinha abençoada. Pode trazer uns 2, 3 copos, viu? O irmão sabe que eu bebo muita água, né? Porque a caixa d'água aqui é grande e seca rápido. Amém. Pode jogar lá, meu bem. Os irmãos estão cientes que hoje nós vamos falar da lição número 5, da dessacralização da vida no ventre materno, né? Nome difícil, né, irmão Wildo? Quase que não sai. Dessacralização. Que xingamento é esse? Não é xingamento, não. Vamos lá. Não está passando... deixa eu ver se está ligado aqui. Está ligado aqui. Aí. A palavra dessacralização. O que significa isso, né? Não sei se os irmãos perceberam. Ali tem o quê? Uma mão segurando um fetozinho, né? Um bebezinho ainda muito miudinho, que ainda está para nascer. Não cabe nem na palma da mão direita. Agora, dessacralização é o quê? É fazer perder o caráter sagrado. Tudo que a palavra des é tirar, é tirar. Aí sacralização vem de sacro. É tirar aquilo que é sagrado. Nós estamos falando do quê? Da vida. Nessa lição nós vamos falar, irmãos, sobre a vida. Importante esse tema, né? Aquilo que nós temos, aquilo que, como meu tio agora há pouco falou aqui, muitos estão lá na UTI agora, lutando pela vida. Estão lutando para sobreviver. Porque o homem, ele faz de tudo, irmãos, para não morrer. Vai para a UTI, faz exame, faz cirurgia, faz oração, faz campanha. Por quê? Porque a morte é algo terrível. Obrigado, meu querido. Vai ter um galardão grande no céu. Então, nós vamos falar hoje sobre a importância da vida, né? A vida é algo sagrado da parte de Deus. Vamos falar um pouco da palavra aborto, porque o aborto é o tema principal dessa lição, né? Quando a gente fala a dessacralização da vida no ventre materno, quem que está no ventre? Ainda é o feto, ainda não nasceu. Então, nós estamos falando nos nossos temas aqui dessa revista, é tudo aquilo que é, entre aspas, prejudicial ao corpo de Cristo, à igreja, ao evangelho, e que tem sido feito aí pela modernidade. Dentre essas coisas está o quê? A relativização do aborto. Estão querendo passar o aborto como se fosse algo normal. Isso tem entrado, inclusive, dentro das igrejas, né? A palavra aborto ela é formada por 2 vocábulos latinos. Ab significa privação e ortus significa nascimento. Então, o que é um aborto? É a privação do nascimento. Em outras palavras, irmãos, é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Quando a gente estuda isso em direito, né, a gente estuda muito o direito penal, o crime do aborto. O que é o aborto? Qual a diferença do aborto para o homicídio? Né? Porque as duas envolvem o quê? Morte. O homicídio é a morte extrauterina, ou seja, depois que partiu do útero, que nasceu, quando aquela pessoa morre, matada por alguém, é um homicídio. Alguém foi lá, deu uma facada, deu um tiro, está fora do útero, tá? Então é um homicídio. Agora está dentro do útero, é um aborto. Mas as duas envolvem o quê? Morte. Algumas literaturas identificam o aborto como feticídio. É a mesma coisa. Que é o quê? A morte do feto. Feticídio é a morte do feto. Não tem homicídio, está relacionado ao homos, né? Ao homem. Feminicídio, a morte da mulher em razão dela ser mulher. Infanticídio, morte do bebê. E aborto? É o mesmo que feticídio. Só muda o nome, basicamente, tá? Mas vamos falar sobre a vida em si. Quando que começa a vida, biblicamente falando, né? A Bíblia e a ciência ensinam que a vida começa onde? Na concepção. Quando a mulher engravida. Ali já tem vida. Salmo 139, versículo 13 e versículo 16. Olha o que o salmista fala. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Outras versões falam, no ventre de minha mãe. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não tinha forma humana ainda. Era um micro-organismozinho. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Então, biblicamente falando e cientificamente falando, porque aqui nós não vamos falar de ciência, né, porque eu não sou biólogo nem médico, mas a literatura médica ensina que a vida começa quando? Na concepção. A partir do momento que há o quê? A fecundação. Quando há a fecundação, é que a composição genética da criança está completa. Ou seja, quando o espermatozoidezinho encontra o óvulo, e ali nasce aquele fetozinho minúsculo, microscópico, ali já tem vida. Ali já há vida. É o que o salmista fala. Quando ainda era uma substância informe, não tinha nem forma humana ainda. Não dava para ver cabeça, não dava para ver perna, não dava para ver olho, não dava. Mas o Senhor já olhava ali e viu o quê? Vida. Estão conseguindo compreender? Então, a partir do momento em que a mulher concebe, ou seja, quando a mulher é engravida, já é o quê? Uma vida. E essa vida é sagrada? Com certeza. Então, o Senhor está dizendo que aborto, à luz da Bíblia, é a morte, entre aspas, o assassinato de um feto é pecado? Com certeza. E é isso que essa modernidade, vou ser mais aberto, é isso que esses progressistas querem tirar essa coisa sagrada do nascimento de uma criança? Sim, esse é o tema da nossa lição. Quem aqui já é mãe? Vamos lá. Manvaldo, minha mãe, Tasquênia. Quando você tem um bebezinho ali, aquilo ali é diferente, não é? Parece que a mulher fica até mais bonita. Fica mais formosa. Por quê? Porque ali tem uma vida. E isso é sagrado? Sim, é milagre e mistério de Deus. Essa semana eu estava vendo Sérgio Sacani. Vocês já ouviram falar desse cidadão? Ele estava no Pânico. E um cidadão perguntou para ele lá, um participante perguntou para o Sérgio Sacani, que é um cientista famoso, ateu, não acredita em Deus, perguntou para ele, quando que começa a vida? Quando que começou a vida? Quando que começou o universo? Irmão, ele rodeou para um lado, rodeou para o outro, não conseguiu explicar a origem da vida. Não consegue, irmão. Não consegue, por quê? Porque é um milagre de Deus. A vida é um milagre. Você é um milagre. O simples fato de você estar aqui já é um milagre de Deus, permissão de Deus. O nosso tópico 1. E aí, irmãos, os irmãos que estão com a revista, que trouxeram a revista, vocês vão ver que eu vou ficar indo e voltando no tema, tá? Eu não vou seguir uma ordem lógica, não. Até porque o tema do nascimento de Jesus é bem conhecido por todos e eu vou aprofundar em outras searas, né? A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Eclesiastes 11:5. Alguém leia, por favor, Eclesiastes 11:5. Está na tela. Olha o que está dizendo aqui. Assim como tu não sabes, aí a parte B fala, como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Não sabe. A ciência sabe quando a mulher está grávida. Agora, como que esse corpo, esse fetozinho vai crescer até sair do ventre da mãe, a origem disso, a ciência não explica. A ciência conhece as etapas de um nascimento? Sim. Sabe com quanto tempo pode nascer, se é prematuro, se não é, se vai ter alguma doença ou não, se vai ter alguma deformidade ou não. Agora, como se forma tudo isso, a ciência não explica, porque é milagre. E Eclesiastes fala que, assim como se formam os ossos no ventre de uma mãe, assim são as obras de Deus. Milagre. Não se explica. Médico nenhum consegue explicar. Como que nasce uma vida? Ah, vem um espermatozoidezinho, fecunda no óvulo, e depois acontece naturalmente. Aí é com Deus. Deus é que sabe todas as coisas. Né? Agora, o que a Bíblia diz sobre o aborto, irmãos? Vamos aprofundar aqui. Ó. A vida humana é sagrada. Por que a vida humana é sagrada? Porque é um ato criativo de Deus, é criação de Deus. Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só que interessante. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou o fôlego. E depois do Senhor ter soprado o fôlego, o homem passou a ter vida, passou a ser alma vivente. Desse versículo aqui, irmãos, nós tiramos 3 princípios básicos, tá?
Primeiro, Deus e somente Deus criou o homem. Somente Deus. O homem não evoluiu de outras criaturas, como quer dizer aí os cientistas do criacionismo, né? Que o homem é uma evolução do macaco. O homem veio do macaco. Já ouviram essa expressão? Isso é coisa da ciência, dos ateus que não acreditam em Deus, que tentam explicar a origem do homem. Nenhuma célula, nenhum DNA, átomo, molécula, hidrogênio, próton, nêutron, elétron criou o homem, nada. Isso tudo é elemento que forma o homem. Mas a criação do homem é de Deus, e somente Ele. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Segundo, Deus é a fonte da vida. Reparem que o homem passou a ser alma vivente quando? Quando Deus soprou o fôlego de vida. Quando Deus soprou o fôlego de vida, o homem passou a ter vida. Então a fonte da vida humana é o próprio Deus. Não adianta nada Deus ter feito o homem do barro, do pó, construído lá o homem bonitinho, construiu Adão, os bracinhos, as perninhas, o zoinho, furou bonitinho, e ficar por ali mesmo. Seria o quê? Uma estátua. Mas quando Deus vem e sopra o fôlego de vida para o homem, e o homem então passa a ser uma alma vivente, nós temos que o quê? Deus é a nossa fonte de vida. Se Deus fechasse a torneirinha do céu, irmão, do oxigênio, nós todos estaríamos mortos em questão de minutos. O fato de nós estarmos aqui vivos, respirando, andando para lá, trabalhando, construindo, comprando, tudo isso é permissão e obra do nosso Deus Criador. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias pela vida. Hoje, estava conversando com a minha mãe, ontem nós estávamos lá na UTI, não deixaram a gente entrar. Por quê? Estava tendo uma emergência. Na hora da visitação, estava tendo emergência, não tinha como receber ninguém. Os médicos tentando o quê? Animar uma pessoa. E na manhã de ontem faleceu outra pessoa. Ontem morreram 2. E a gente está aqui fora, irmãos, reclamando da vida. Reclamando porque às vezes perdeu o emprego, porque às vezes tem uma dorzinha, uma doença. Eu e o irmão Wilton está aqui, que passamos pelo mal da Covid, ficamos internados. Quando a gente sai de lá, a gente dá mais valor à vida. Ainda mais o Covid que ataca essencialmente o fôlego, né, irmão? A gente procura o ar e não acha. E eu perdi parentes no Covid, por causa desse vírus maldito. Mas Deus permitiu que eu me recuperasse. O irmão Wilton também se recuperou. O Júnior também se recuperou, da irmã Priscila. Porque a fonte da vida é Deus. Tudo isso que nós somos hoje aqui é permissão unicamente de Deus. Eu não sou melhor do que nenhum desses que morreram de Covid. Mas Deus permitiu que eu vivesse, que eu me recuperasse. Às vezes nenhum de nós é melhor do que muitos dos que morreram. Mas Deus permitiu que nós continuássemos aqui com vida. Então nós temos que ser gratos a Deus pela vida que nós temos. Terceiro, o homem se tornou alma vivente. O que significa isso? Um ser animado que respira, que tem consciência e que é vivo. A partir do momento que Deus soprou o fôlego de vida no homem, o homem agora ele é vivo. Ele tem autonomia, ele pode ir, pode vir, ele tem livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões. Deus não nos fez como robôs programados para fazer tudo aquilo que Ele quisesse, não. Deus nos deu escolhas. Tudo isso, permissão de quem? Permissão de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre legislações não cristãs contrárias à prática do aborto. Por que eu coloquei esse tema aqui, esse tópico aí? Porque muitas vezes a gente que é cristão leva a pecha de ser, esse aí é contra o aborto porque ele é crente. Como se você ser contra o aborto é coisa de gente careta, né? Isso é coisa de crente. Crente que é contra o aborto. Crente que é contra liberar as mulheres fazerem aborto, né? Se você falar isso numa faculdade, não, você é o crente, você é o tapado, você é o careta. Mas nós vamos ver que a prática do aborto, ela já é condenada, muito tempo antes de Jesus. Código de Hammurabi, século 18 antes de Cristo. Primeiro código de leis que se tem notícia na face da terra, antes mesmo da lei mosaica.
da lei de Moisés. Código de Hammurabi. Aplicava o castigo para quem induzisse aborto. E o alvo da pena era o filho do agressor. Então, lá atrás, séculos antes de Jesus Cristo, o aborto já era condenado no Código de Hammurabi. Então isso não é coisa de crente, não. Isso só veio de longe. Tá vendo como essa coisa de aborto é coisa de modernidade. Tiglat-Pileser, rei da Pérsia, século XII a.C., punia mulheres que induziam o aborto. Hipócrates, já ouviu falar desse homem? Hipócrates, pai da medicina, grego, ele que redigiu o juramento que os médicos fazem quando vão se formar na medicina. Hipócrates se opunha ao aborto. No juramento da medicina, tem a seguinte expressão: não darei a nenhuma mulher um pessário para provocar um aborto. Está no artigo 15 do juramento da medicina. Então, isso é o quê? Século IV antes de Cristo. Avançando. Código de Napoleão, já depois de Cristo, 1769. O aborto era crime hediondo. E o Código Criminal do Império do Brasil, a primeira lei do Brasil contra o aborto, em 1830, o aborto e o infanticídio eram punidos com prisão e trabalho forçado. A pena era de 1 a 3 anos de prisão e trabalho forçado. E de 5 anos de trabalho forçado no sistema prisional da época. Se fosse aborto, era o artigo 198, e o infanticídio 199. Você vê que isso não é coisa só de crente. Isso é coisa isso é coisa de crente, isso é coisa dos progressistas esquerdistas aí, vamos ser, né, essa petezada aí que passa o aborto aí como se fosse uma coisa normal na sociedade. Né? A militância ideológica progressista, aí eu ponho aqui de esquerda, não reconhece que a sacralidade da vida está atrelada à santidade da vida. Então, para eles, a vida não é sagrada. Por quê? Porque eles são hipócritas. Em que sentido? Eles condenam o homicídio de crianças nascidas, mas defendem o assassinato das crianças no ventre da mãe. Então, para um progressista esquerdista, um aborto pode, mas depois que nasceu não pode matar. Qual que é a lógica disso? Fala, Levi. Porque para essas pessoas a vida não é sagrada. Não nasceu? Pode abortar. Fala, Rogério. Sim, a Bíblia diz, né, que nos últimos tempos seriam tempos difíceis. Porque, vamos, em cima do que você está falando aí, a tendência da sociedade é só piorar. Se você olhar no Código Penal brasileiro, que é da década de 40, o adultério era crime. Sabiam disso? Adultério era crime. Por quê? Porque em 1940... era vergonhoso para um homem ou uma mulher trair o seu cônjuge. Hoje é normal. Aí deixou de ser crime em 2005. Então, hoje, o aborto, hoje é crime. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas daqui a um tempo vai ser normal. E é o que você falou. Hoje, pedofilia é crime. Mas daqui a um tempo vão relativizando e vai ser algo normal. Exatamente o que você falou mesmo. Então, você tenta relativizar as coisas... porque isso é questão de geração. Questão de geração total. Para nós hoje aqui, o aborto é uma coisa abominável. Mas daqui 20, 30 anos, para os nossos filhos, eles não vão nem saber o que é aborto mais. Porque se deixar passar do jeito que estão querendo falar aí, vai ser uma coisa normal. Vamos falar do aborto no Antigo Testamento. O aborto na Bíblia. Né? Na lei de Moisés, provocar a interrupção da gravidez era ato criminoso. Êxodo 21, 22 a 23, Êxodo capítulo 21, 22 a 23 diz: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente,
Não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida. Na época de Moisés era assim. Teve briga, e essa briga causou ferimento numa mulher que está grávida. Se os danos na criança forem poucos, vai pagar a indenização. Mas se o dano na criança for grave, por exemplo, se ela morrer, é vida por vida. Ou seja, o agressor vai pagar com a vida do seu filho pela perda do filho da outra. Pensou se fosse assim hoje? As pessoas pensariam 2 vezes antes de cometer um aborto ou de praticar um aborto. O 6º mandamento proíbe o homem de matar, né? Não matarás. Ah, mas se não matarás, aí, irmão Lucas, é só para quem já nasceu. Falei agora há pouco que, biblicamente falando, a vida começa na concepção. Matar algo que está no ventre de uma mulher e crescendo, o aborto, também matou. Também configura pecado. E no Novo Testamento, Jesus ratificou o 6º mandamento. Não matarás, Mateus 5:21 e Mateus 19, versículo 18. Então, na Bíblia, de Novo Testamento ou Velho Testamento, a prática do aborto é pecado. Agora vamos a algumas concepções aqui errôneas para justificar o aborto que algumas pessoas tentam passar, né? Primeira justificativa que as pessoas que tentam fazer o aborto pregam: o feto não é plenamente humano. Ah, ele não nasceu ainda, ele é só uma substânciazinha mínima, uma gosminha, uma coisinha que não tem vida, né? Qual que é o contraponto disso? As únicas diferenças entre um feto e um ser humano adulto é a idade e a massa corpórea. Mas é um ser humano do mesmo jeito. Tem DNA, tem sangue. A partir do momento que vai crescendo, tem membros, tem órgãos, tem nervos, tem ossos, tem tudo. A diferença é que um é grande, e eu sou bem grande. Qual a diferença minha para o Vitor Hugo, por exemplo? Ou para o Luiz Otávio? Eu sou grandão, ele é pequenininho, mas nós dois somos humanos. E qual a diferença minha, que sou grandão, para um fetozinho que está na barriga de uma mãe? Nenhuma. A diferença é que eu sou grandão e ele é pequenininho, mas ele é ser humano do mesmo jeito. Segundo, o feto não tem alma. Eles falam que o feto não nasceu, não tem alma. Então, se ele não tem vida, ele não tem alma. Então, do ponto de vista bíblico, a origem da vida é na concepção. Já era. Não tem essa de, o feto não tem alma, então vamos matar. Mas a melhor é essa aqui, ó. A mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Nossa, aí as feministas ficam loucas. Vão para as praças com as faixas. Meu corpo, minhas regras. Né? Já viu isso? Eu que decido. Né? Esse é o argumento das feministas. Meu corpo, minhas regras. Eu que mando no meu corpo. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, aborto, eutanásia, suicídio ou outro. Então, já que é meu corpo, minha regra, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser me matar, eu posso. Se eu quiser abortar, eu posso. Se eu estiver doente e quiser que o médico me mate, eu posso. Posso tudo, o corpo é meu, eu que faço as regras do jeito que eu quiser. Não é assim. Nós vamos ver que daqui a pouco nós, embora tenhamos nosso corpo, esse templo não é nosso. Esse corpo aqui é templo do Espírito, eu não posso fazer o que eu quiser. Terceiro, a partir da concepção, o feto tem o seu próprio sexo que pode diferir do da mãe. É porque as feministas pensam o seguinte, se o menino está aqui dentro, é propriedade minha, eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser abortar eu posso. Opa, negativo. A mãe está ali como receptora. Ela está ali com o seu ventre para receber todos os nutrientes necessários para que aquela criança cresça e se desenvolva. Mas são dois seres diferentes. Não é o mesmo ser. Senão nascia tudo mulher igual. Mas nasce mulher, nasce homem. Exato. Vou falar disso agora. Depois de 40 dias da concepção, o feto tem as suas próprias ondas cerebrais. Já forma-se o próprio cérebrozinho da criança. Diferente do da mãe. Com personalidade totalmente diferente. Quando nascer,
Às vezes a mãe é quietinha na dela, vai nascer um menino custoso, atentado. Porque não é o mesmo corpo. São dois seres diferentes. Não, eu era quietinho. Depois que eu apanhava, eu era quieto. Né? Eu apanhava todo culto, irmão. Todo culto eu apanhava. Mas por isso que eu não gosto de menino correndo na igreja. Porque eu aprendi que não é certo. Após algumas semanas, já possui o seu próprio tipo sanguíneo, que pode ser diferente do da mãe. Nem o sangue é igual. Mas como que pode? A mãe é O positivo, esse menino é A negativo. Como que pode? Porque são dois seres diferentes. Então não é meu corpo, minhas regras. Até as próprias impressões digitais são o quê? Diferentes. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Quantas impressões digitais tem iguais? Nenhuma. Quando você vai votar lá, você não tem que botar impressão digital? Ou que você botar a impressão lá, vai aparecer o seu nome na maquininha. Não vai aparecer o do Eurípides, do Newton, do Wilton. Cada um tem o seu. Então, quando a mulher está ali, ó, grávida, que está nascendo aquele bebezinho, esse bebê não é um prolongamento do corpo da mulher. Ali é um outro ser que está dentro dela. E ela não tem direito de fazer o que quer com esse outro ser. É um indivíduo dentro do outro. E mais, do ponto de vista de saúde pública, porque esse aqui é outro ponto, né? Aborto é uma questão de saúde pública. Concordo. Só que pelo outro lado, se ignora as complicações, danos e consequências emocionais, psicológicas e físicas dessa prática. Irmãos, eu conheço gente que praticou aborto e entrou em depressão. Depressão profunda. O índice de mulheres que suicidam por causa de aborto é altíssimo. Olha lá. Mulheres que abortam são 6 vezes mais propensas ao suicídio. Por quê? O sentimento de culpa. Na hora do desespero ali, meu Deus, abortei e tal. No outro dia, quando acorda, bate aquele sentimento de culpa. Depressão. Muda o gênio da pessoa. E isso aí eles não querem falar. Só querem falar de quê? Como o aborto não é legalizado, as mulheres estão morrendo nas clínicas clandestinas. Mas quantas que estão suicidando por causa de aborto? Fala, mãe. Porque o remédio abortivo, ele pode, inclusive, causar danos físicos na mulher. Né? Às vezes, o remédio é tão forte que a mulher pode ficar estéril. Perder a condição de ter filho, em razão da agressividade do medicamento que toma, da droga que toma. O sentimento de culpa é pior do que qualquer coisa, é suicida. Vamos falar do aborto no Brasil? Como é que está a situação do aborto no Brasil? E aqui é um tema que a gente vai ter novidade esse ano, irmão. Anota o que eu estou te falando aí. No Brasil, o aborto é considerado crime, artigo 124 e 126 do Código Penal. O Código Penal é de quando? 1940. Lembra que eu falei que o adultério era crime e hoje não é mais? Pois é, o aborto está na portinha ali para deixar de ser crime no Brasil. Na portinha eu vou explicar por quê. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Não é crime. Beleza. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Então você repara bem que aí o aborto não é punido com essa pena apenas a mulher, mas também quem faz o aborto, o médico.
Por isso que os médicos, quando fazem o juramento, eles falam lá no juramento, salvo engano, é o artigo 15 do... Estão com frio, gente? Estão com frio? Quer que diminui? Tá bom? Tranquilo? O artigo 15 do Código Médico fala que não darei nenhum remédio abortivo à mulher. Por quê? Porque para o médico também tem punição, tem sanção. Parágrafo único do artigo 126. Aplica-se a pena do artigo anterior, que é a reclusão de 3 a 10 anos. Ó. O artigo anterior é esse aqui, ó, o 125. Então, aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou seja, tem problema mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, praticar aborto no Brasil é crime, esta é a regra. Tanto vale para a mãe, que pede para o médico fazer um aborto, quanto para o médico que faz o aborto, se for o caso do médico fazer o aborto. Agora, há situações em que o aborto é permitido? Tem. Na lei tem 2 exceções onde é permitido o aborto no Brasil. É o artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Tá? Aqui vale para o médico. O inciso 1 ali fala do aborto necessário. Quando? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E aqui eu não vejo nenhum mal. Se está numa situação do parto, onde agravou-se, e ou salva o bebê ou salva a mãe, salva-se a mãe. Por quê? Porque a mãe pode dar outros filhos depois. A prioridade é a mãe. Mas é uma situação, irmãos, excepcional. Né? Conselho tutelar. Vou falar disso. Vou falar disso agora. Porque o primeiro é o aborto necessário, né? O aborto necessário é o quê? Entre a mãe e a criança que está nascendo. Prioriza-se quem? A mãe. Ok. O segundo é o caso de aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2 do artigo 128. Se a gravidez resultar de estupro e o aborto é procedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do representante legal. No seguinte sentido, a mulher foi estuprada, engravidou. Se ela quiser abortar, ok, o médico não vai ser punido, nem ela. Qual que é a sua opinião, irmão Lucas? Irmãos, é terrível, né? Polêmico e terrível. Pensa, você obrigar uma mulher a ficar 9 meses gestando uma criança que é fruto de um estupro. Eu sou contra o aborto nesse caso. Isso é questão minha, tá? Eu até conversei com meu pai antes dele internar sobre isso. Ele tem o mesmo pensamento que o meu. Eu sou contra o aborto nesse caso porque se a mãe não quiser a criança, doa. Dá para doação, para adoção. Tanta gente aí querendo adotar um filho. Mas você consentir com o aborto nessa hipótese, você está, entre aspas, punindo a criança que não teve culpa de nada. A criança não pediu para nascer. Polêmico? Com certeza, você pode discordar de mim. Estou dando a minha opinião. No Brasil, aborto em caso de estupro, ok. Mas, minha opinião, eu sou contra nesse caso. Tá? Não quer a criança? Dá para adoção. Agora, qual que é o problema aqui, irmãos? O problema é o que não está na lei, é o que o STF vem decidindo. E o STF tá para tirar o crime do aborto da legislação. Primeiro, vamos falar de uma terceira hipótese aqui de aborto que não é punido. O primeiro é o aborto necessário, né, quando é para salvar a mãe. O segundo, o de estupro. E o terceiro, a interrupção da gestação de fetos anencéfalos, que é aquele bebê que não tem cérebro. O STF, em 2012, decidiu que o aborto, em caso de bebê que não tem cérebro, não é crime. É permitido. Por quê? Porque a criança não tem expectativa de vida. A criança vai nascer e morrer logo.
Isso aí foi uma ação chamada ADPF, número 54, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O STF que julga isso. O STF entendeu, olha, se a criança não tem cérebro, ela não vai sobreviver fora do ventre, então pratica-se o aborto. O aborto não vai ser punido nesse caso. Eu não vejo ressalva nisso aí, não. Acho que tem lógica, tem fundamento. Se a criança não vai viver, então, né, é até difícil a mãe ter que ficar 9 meses com a barriga lá e ver o menino viver minutos, depois morrer. É difícil. Agora, o problema, irmãos, dessas 3 hipóteses, é a 4ª hipótese aqui que estão querendo arrumar. Tá? Mulheres que decidem interromper uma gravidez deixarão de ser consideradas pelo Código Penal criminosas? Para o STF, irmão, tá assim, ó. A primeira situação aconteceu no habeas corpus, esse número aí, ó, 124.306, do ministro Luiz Roberto Barroso. Qual foi a situação? O Ministério Público do Rio de Janeiro processou a mãe e 2 médicos que praticaram aborto no Rio de Janeiro. Isso foi em esse julgamento foi em 2017, sabe? Em 2016. O Barroso nem era o relator desse processo, ele só votava. O relator era o ministro Marco Aurélio, que aposentou. Só que aí o Barroso, ele deu um voto que foi seguido pelos outros ministros. O que ele julgou lá? Olha, o feto, até o 3º mês, ele não tem atividade cerebral, na maioria das vezes. Então, até o 3º mês pode-se praticar o aborto, porque o feto não vai sofrer. Olha a ideia do homem. Até o 3º mês pode fazer aborto, depois do 3º mês que seria crime. Entenderam a lógica dele? Isso foi seguido pelos outros ministros do STF. Esse habeas corpus aí, 124.306. Esse julgamento aí tornou-se obrigatório no Brasil? Não, virou uma jurisprudência. Tem juízes que seguem essa mesma cartilha aí, ó. Até o 3º mês pode abortar, que não vai ser crime. Mas tem juízes que não seguem. O problema, irmãos, está nessa açãozinha aqui, ó. Esse aqui é o problema. O PSOL, que eu botei até de vermelho, para você não esquecer que o PSOL é um partido de esquerda, propôs essa ação aqui, a DPF 442, para descriminalizar o aborto em 2017. PSOL, que é um braço do PT, Partido das Trevas, braços do PT, quando o PT quer fazer uma coisa bem ruim, que vai ficar feio para eles põem o pessoal para fazer, que eles não têm vergonha mesmo, propuseram essa ação para dizer o seguinte, olha, o artigo 124, 125, 126 do Código Penal é inconstitucional. Se o STF julgar que esses artigos do Código Penal são inconstitucionais, aborto vai deixar de ser crime no Brasil. Esse processo está com quem, irmão Lucas? Rosa Weber. Ela é a relatora desse processo. Sabe qual é o problema? Rosa Weber vai aposentar esse ano. E ela é a atual presidente do STF. Quando o presidente do STF assume, qual que é a lógica lá? Tá? Uma prática que tem lá no STF. O presidente assumiu, ele repassa os processos que estavam com ele para outro ministro, porque o presidente tem outras atribuições. Eles não ficam julgando, eles não pegam relatoria de processo. Só que o que a Rosa Weber fez? Não distribuiu essa ação aí, ó. Por quê? Porque ela é a favor de descriminalizar o aborto. É um voto garantido para descriminalizar. Sabe quem vota com ela? O Barroso, que diz que pode interromper a gravidez até o 3º mês. Lá no STF, quem é de direita lá hoje, irmãos? Só 2. Cássio Nunes e o pastor, que esqueci o nome. André Mendonça. Só. Então, antes da Rosa Weber aposentar, ela vai botar esse processo aí para julgamento. E tem tudo para o aborto deixar de ser crime no Brasil. Esse ano ainda. Fala, Moisés. Então, é o que o Moisés falou agora há pouco. O que era no passado algo horrendo, vai sendo relativizado, vai sendo coisa normal. Então, para nós, da nossa geração, o aborto é crime, mas daqui a 50 anos, esses menininhos que estão tudo novinhos aqui, vão ter os filhos deles, e aborto já não vai ser crime no Brasil, ó, há muito tempo, e vai ser o quê? Normal. Eu tenho
dó do Brasil, irmãos, porque quando uma nação legaliza o pecado, o juiz de Deus vem. O que acontecia com Israel quando Israel praticava coisas abomináveis? Deus mandava juízo sobre Israel. Vinha uma nação lá e escravizava Israel para o povo de Israel se arrepender. E o Brasil está entrando nessa seara de legalizar esse tipo de coisa aqui. Ó. Esse ano ainda. Salvo se um dos dois ministros de direita pedir vista desse processo e travar ele mais uns 2, 3 anos aí. Mas se os dois ministros de direita não pedir vista, até o final do ano, aborto não vai ser crime no Brasil mais não. Depois eles me cobram. Irmão Lucas, se a mulher quiser fazer aborto no Brasil hoje, tem como ela achar uma brecha na lei? Tem. Qual que é a brecha? Aborto em alto mar. Olha só o tanto que o inimigo é custoso, irmão. ONG feminista monta barco para ajudar mulheres em países que proíbem a interrupção voluntária da gravidez. Como assim? Esse barco é holandês, tá? É um barco da Holanda, é uma ONG holandesa, um médico holandês lá, uma médica. Na Holanda, aborto é permitido. E existem regras internacionais que regem como que funcionam as leis. Então, se você está em território brasileiro hoje, aborto é crime, né? Então, pode fazer aborto no Brasil? Não, salvo aquelas exceções. Só que se uma mulher brasileira entra nesse barco e vai para o alto mar, lá no meio do oceano, no alto mar, o território é o da bandeira que está registrado o barco. Aquele território é da Holanda. Então ela sai, vai para o alto mar, num barco da Holanda, e naquele barco ela faz o aborto, com leis holandesas, que é permitido, depois volta para o Brasil. Sabiam disso? Esse barco bem aqui. Homem on Waves é o nome desse barco. Olha a mente de Satanás para fazer o ser humano criar mecanismos de fazer o que é errado para o quê? Dessacralizar o ventre materno. Fala, mulheres nas zonas, exatamente. Esse é o barquinho. É um barco da Holanda. Então, se você sai tantas milhas náuticas aí do oceano, você está em território holandês desse barco aí. E você pode fazer aborto. Esse barco, irmão, sai visitando os países aí, as mulheres enchem esse barco aí para fazer aborto. Aborto o quê? Legal, porque na Holanda pode. Se elas estão em alto mar e em um barco holandês, elas estão legais, tudo certo. Tudo isso, irmãos, é a chamada cultura da morte, né? O tópico 2 da lição fala isso. A cultura da morte é um projeto ideológico, isso é ideologia. Visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre as suas pautas estão a legalização do aborto, da eutanásia, apologia ao suicídio, controle de natalidade. Tudo isso é questão ideológica antibíblica. Você lembra que eu falei na lição passada sobre o ensino progressista, né? O que é o ensino progressista? É você trazer teologias progressistas, antibíblicas e inculcar na mente dos cristãos para conseguir as suas pautas. Aqui é a mesma coisa. Olha aí o nosso amigo. O governo Lula retira o Brasil de declaração internacional contra o aborto. Vai, irmão Lucas, isso aí não é lá do 2006, não, 2023, 17/1. Ele falou na campanha inteira que era contra o aborto. É a ideologia da esquerda. De novo eu volto a falar isso. Você que ainda vota em partido de esquerda, pensa bem. Alguém abre aqui a porta, por gentileza, que agora esquentou. Relatora de Direitos Humanos elogia a aprovação da lei do aborto na Argentina. Espera aí. A mulher é dos direitos humanos e é a favor do aborto. Dos humanos que nasceram, né? Porque dos humanos que ainda não nasceram, ela é contra. Grupo de evangélicas se une para lutar pela legalização do aborto. O que elas falam? É nosso direito. Eu falei essa notícia aqui no dia da pregação sobre teologias progressistas. Isso está entrando nas igrejas. Eu conheço gente, não é dessa igreja aqui não, de outras igrejas, que já debateram comigo que é a favor do aborto. Como assim, irmão? Você não é crente, não? Não, mas é direito das mulheres. Você fala isso porque você é homem, já viu? Tem muita mulher que fala assim, você fala isso porque você é homem.
Não estou pregando sobre sexologia aqui não, estou pregando a Bíblia. A mulher pode até falar assim, nossa, você fala assim porque vocês são homens, não sei o que, não sei o que. Irmãos, as mulheres tiveram o privilégio de ser mães, o privilégio de ter uma gestação. As mulheres que tiveram, os homens não têm isso não. Tem um monte de homem aí que pensa que é mulher, que está tentando pôr um útero e não dá conta para ter filho. Esse privilégio Deus deu às mulheres. Então tudo isso é questão ideológica, irmãos. Olha só isso aqui, esse dado aqui é alarmante. O aborto no mundo, com 44 milhões de bebês mortos, é a principal causa de morte em 2022. O aborto. Não é o AVC, não é o câncer, não é o Covid, não é a parada cardíaca, não é a dengue, não é a malária, não é a fome. A principal causa de morte do mundo se chama aborto. E estão tentando legalizar como se fosse algo normal. O número de mortes por aborto foi quase 4 vezes maior do que o de mortes causadas por doenças infecciosas. Mas, olha, isso aqui foi em 2022, né? Agora vamos para 2020. Mais de 42 milhões de abortos foram realizados no mundo em 2020. Irmãos, isso aqui é o que se tem notícia, fora os que são feitos aí no fundo dos quintais que ninguém sabe. Aí o que teve em 2020? Que alarmou o mundo assim de um jeito que todo mundo ficou em casa usando máscara. Covid, né? Todo mundo ficou com medo da Covid, não ficou? 42 milhões de abortos em 2020. Olha o número de mortes pela Covid. 1.800.000 no mundo. Ou seja, de 42 milhões para 1.800.000, dá quase 20 vezes mais o número de abortos. Mas isso não choca ninguém. Não choca, irmã Silvana. Não causa espanto em ninguém, porque é o que Moisés falou. Está sendo relativizado, é algo normal. É algo que... Mas é uma matança? Com certeza. 1 em cada 7 mulheres aos 40 anos já passou por aborto no Brasil. Agora vamos trazer para a nossa realidade aqui, né? 1 a cada 7. Tem mais de 40 anos? Você pega um ônibus lotado do Eixanguera, pega as mulheres de 40 anos assim, ó, você para um 7º lá, já fez aborto. É muito. E 52% delas dizem ter abortado com menos de 19 anos. Então aborto é cedo? É cedo, ó. Mais de 1.500 meninas de 10 a 14 anos foram internadas em 2021 devido a abortos. Nós estamos falando de criança, 10 a 14 anos. Não estou falando de mulheres casadas que traíram o marido e abortou para salvar o casamento, não. Estou falando de crianças. Apenas 131 delas, quer dizer, 8%, ocorreram por causas autorizadas no Brasil, que é o quê? Estupro, risco de vida e anencefalia. Então você pega das meninas de 10 a 14 anos, tá? 1.500 foram internadas por causa de aborto. Só que só 8%, nem 10% não foi, só 131 dessas 1.500 foi hipótese de estupro, ou anencefalia, ou para salvar a vida dela. O resto foi safadeza mesmo. Pecado mesmo, prostituição. Que a grande maioria dos abortos no Brasil é o quê? Safadeza. Quer esconder o que é errado. Tópico 3 fala da sacralidade da vida. A vida é o que, irmãos? Inviolável. O princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e inviolabilidade do direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outro. Deus é o Deus da vida. Só Ele pode tirar a vida. A vida humana é um dom de Deus. Atos 17, 25, a parte B diz: quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então o fato de você estar vivo é dom de Deus. É Deus que permitiu. O fôlego que você puxa aqui, ó. Deus quisesse matar todos assim no mesmo segundo, Ele matava. Era só fechar a torneirazinha da atmosfera. Morria todos.
1 Samuel 2:6, quando Ana orava a Deus, clamava a Deus para ter um filho. O cântico de Ana, 1 Samuel 2:6, diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá. E ela clamando por Samuel, falou: Senhor, eu quero engravidar. A Penina lá fica me zoando, eu não tenho filho. E ela fala: o Senhor é quem tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então a vida é dom de Deus, a vida é sagrada. O corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então ninguém tem direito de matar ninguém, nem fora da barriga, nem dentro da barriga da mãe, porque aquilo é templo do Espírito. Mas Paulo vem e fala: o santuário de Deus é sagrado. Você é sagrado para Deus. Por fim, a vida humana deve ser respeitada e protegida. Não podemos furtar o direito do outro de viver. Em se tratando de um feto, há ainda muitos agravantes, pois este pequeno ser não pode gritar por socorro, não pode se defender, não pode fugir. Você está matando um serzinho indefeso, que não tem nem como pedir ajuda. Acrescenta-se que ele não pediu para vir ao mundo. Esse que é o problema do aborto. A gente só olha para a mãe, olha para a gestante, mas quem que vai olhar para o aspecto da criancinha que está lá dentro? Eu podia ter colocado, me veio a cabeça agora, vários gênios da humanidade, as mães tentaram abortar. Pensa se elas tivessem conseguido, o prejuízo que seria. Né? Moia, pode subir para cá que eu estou terminando. Meu tempo ali eu tenho 3 minutos. E para concluir, enquanto as legislações de vários países estão legalizando a prática do aborto, nós cristãos permanecemos sob a égide da palavra de Deus, que é o nosso código de conduta imutável e absoluto. No Brasil pode deixar de ser crime? Pode, sem problema nenhum, mas nós que somos igreja ainda vamos permanecer contra. Ainda vamos pregar contra, ainda vamos defender a vida, ainda vamos defender o direito da mulher, a sua gestação saudável, ainda vamos defender tudo aquilo que a Bíblia defende. Por quê? Porque a vida é sagrada. Amém? Mal, eu chego aqui, vou pensar que acabou. Deus possa abençoar a todos os irmãos, em nome de Jesus.